Oh, aleluia, Deus é bom. Irmãos, nós estamos ainda na série Revolucione. E semana passada a gente teve aqui um culto muito especial, domingo, né? Foi muito emocionante, foi lindo, né? Aquilo que a gente viu com as nossas crianças, elas servindo nos departamentos, ministrando aqui, dirigindo culto, pregando, ministrando louvor, né? Algo muito especial. Mais uma vez, meus parabéns aos envolvidos aí que prepararam, direcionaram as crianças, foi maravilhoso. E eu voltei para casa entusiasmado, né? Tocado por aquela unção linda de se ver, pureza, né? A pureza das crianças é algo muito tocante, né? Eu voltei para casa e eu passei a semana inteira meditando sobre criança, né? Sobre isso. Eu já cheguei em casa lembrando algumas coisas que Jesus tinha falado sobre isso. E aí eu fui para a Bíblia, comecei a meditar sobre isso, abrir os textos. E é sobre isso que eu vou pregar hoje à noite, porque é o que eu preguei para mim mesmo essa semana. Então só vou compartilhar com você algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. E o texto que eu vou usar como base para a gente hoje é Mateus 18, capítulo 18, versículos 1 a 5. Se você quiser abrir na sua Bíblia, eu sei que a gente está com disponível aqui no texto, mas deixa o pastor dar um conselho para as ovelhas, não deixa de manusear a sua Bíblia, amém? Eu sei que às vezes a gente lança o texto muito rápido, né? E aí tudo bem, às vezes nem dá tempo de buscar, mas pelo menos esses textos base, né, que são o fundamento da pregação, isso é importante, irmãos, a gente não pode se distanciar tanto das Escrituras, amém? E de preferência, né, você acompanhar o máximo que você puder na sua Bíblia aí. Mas, se para você a coisa facilita e você recebe melhor, e fica à vontade, você está em casa, faça aquilo que for melhor para você também, para a sua edificação. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5 diz assim: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Jesus aqui, irmãos, estava propondo uma revolução, né, no coração dos seus discípulos, para que eles pudessem primeiro entrar no reino e depois se tornarem maiores no reino, né, grandes no reino. Eu quero só apresentar rapidamente um contexto que eu achei muito importante para esse bate-papo de Jesus com os discípulos. Porque no versículo 1 que a gente leu, diz assim: naquela hora os discípulos tal. Então está falando de alguma coisa que estava acontecendo, e naquela hora os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus, né? O que tinha acontecido antes? Está lá em Mateus 17, mas esse texto está lá em Marcos capítulo 9 também. Você sabe que nos evangelhos eles repetem as histórias, né? Alguns deles. E esse texto de Mateus 18 está também em Marcos capítulo 9. E o que aconteceu? Um pouquinho antes de Jesus falar esse bate-papo dele aqui com os discípulos, Jesus tinha ido para o Monte da Transfiguração, né? Que foi um mover sobrenatural ali, uma coisa maravilhosa. Ali estava só Pedro, Tiago e João. Depois daquilo dali, Jesus desceu do monte, tiveram algumas curas acontecendo. Depois disso, Jesus fala que ele estaria indo para Jerusalém, para morrer e ressuscitar. Ele fala sobre a sua morte e ressurreição. Em Mateus 17 vai falar também daquela passagem dele com Pedro, que os cobradores de impostos perguntaram para Pedro se Jesus pagava imposto. E Pedro falou, claro que sim, né? Aí Jesus também estava sabendo o que estava acontecendo, e Jesus deu uma direção para Pedro pescar um peixe, e tinha uma moeda na boca do peixe, que pagava o imposto tanto de Jesus quanto de Pedro, né? E aí, na sequência, em Mateus 18, é o que nós lemos naquela hora. Mas em Marcos capítulo 9, você sabe que os evangelistas, eles complementam algumas coisas que são muito interessantes.
Em Marcos capítulo 9, versículos 33 e 34, vai estar aqui para você, diz assim: chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Isso aqui nos ajuda a entender um pouco melhor a pergunta deles lá de Mateus 18. Porque em Mateus 18 parece que eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, quem é o maior no reino? Uma coisa um pouco solta, despretensiosa. Mas o contexto deixa a gente um pouco bolado. Porque Jesus tinha falado assim: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Depois dessa conversa de Jesus falando do seu sofrimento, eles têm um caminho até Cafarnaum, e durante o caminho para Cafarnaum, tem uma discussão entre os discípulos, discutindo entre eles quem era o maior entre eles ali. O que parece, juntando os quebra-cabeças aí, é que eles pensaram assim: bom, Jesus vai morrer, alguém vai ter que liderar o negócio a partir de agora. Quem é o maior entre nós? Quem vai ser o chefe? Depois de Jesus, já estavam matando Jesus mais rapidinho, né? Quem vai ser o chefe quando Jesus morrer? E aí, por isso que quando Jesus fala: vocês estavam falando sobre o quê? Aí só: não, nada não, Jesus. Não, que isso? Não, não, besteira. Falando qualquer coisa ali. O Flamengo ganhou hoje do Palmeiras. Aleluia. Mas, Grêmio e Inter eu não estou sabendo, mas o Flamengo eu sei que ganhou. Deus é bom. Mas, irmãos, a conversa lá, bate-papo, né? E aí eles estavam conversando sobre esse negócio sobre ser maior. E aí, a gente pode considerar aqui, né? Parece que a questão foi um pouco carnal, né? Ou foi uma questão muito pretensiosa. Tipo assim, cara, calma aí, né? Quem é o maior de nós? Menos, né? Calma aí. Mas, irmãos, é interessante que na resposta de Jesus, ele não questiona a ambição dos discípulos. Jesus não chegou e falou assim: não, pode parar com isso, vocês estão se achando demais, que conversa é essa? Como assim maior do reino? Ele não questiona isso, pelo contrário, ele dá o caminho para ser maior. Ele quer ser maior? Então beleza, eu estou achando que vocês estão pensando errado. A mentalidade de vocês sobre ser maior, parece que o caminho está errado. Mas eu vou dizer para vocês como se tornar maior no reino. E eu vou falar hoje à noite como nos tornarmos maiores no reino. Amém? Glória a Deus, aleluia. Antes de falarmos sobre o ser criança, né, eu quero te mostrar uma segunda situação em que o tema foi abordado também. Em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, aqui tinha sido pedido um lugar à direita e à esquerda para Tiago e João, do lado de Jesus, no reino dos céus, né? Um evangelista diz que foi a mãe deles que pediu, e o outro diz que foram os dois mesmos que pediram, né? Pelo visto, os três pediram um lugarzinho, né? Mas em Mateus 20, 25 a 28 diz: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus falou assim: vocês sabem como é essa coisa de maioral aí no mundo, né? Como é a mentalidade de governo, como é a mentalidade de crescer no mundo, né? Vocês sabem como é. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário. Fala comigo, pelo contrário. E aqui é a chave para hoje à noite, irmãos. A mentalidade do reino é o contrário da mentalidade do mundo. Amém? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, esse será o servo de vocês. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, será servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. De novo, nesse texto, que é uma outra passagem, Jesus não desconsiderou o pedido ousado da mãe ou dos rapazes ali, de um estar à direita e outro à esquerda no reino dos céus. Ele não desconsiderou isso, mas chamou a atenção que o padrão do mundo é diferente do padrão do reino de Deus. John Stott, que é um teólogo, né, um ministro, escritor, ele disse o seguinte sobre esse tema:
Jesus não destrói a ambição, mas a converte. A ambição cristã não é o desejo de ser superior, mas de ser útil. Não de governar, mas de servir. Não de ser notado, mas de refletir a glória de Deus. Amém? Então a gente pode crer, irmãos, que se alguém está desejoso em ser grande no reino de Deus, na verdade está em busca de uma causa nobre. Amém? Então eu quero te encorajar a buscar também essa causa. Ser grande no reino, ser maior no reino. Foi liberado por Jesus, então a gente pode buscar esse negócio para a gente também. Amém? Mas a gente precisa saber que a mentalidade de glória no reino é diferente da mentalidade de glória mundana. E como eu disse, é sobre isso que a gente vai meditar aqui, voltando para Mateus capítulo 18, meditarmos pelo menos em 3 qualificações aqui daqueles que são maiores no reino. Voltando no versículo 1, diz então, naquela hora, você já está por dentro do contexto agora, Jesus falou que ia morrer e ressuscitar, eles discutiram sobre quem seria o maior no reino, e aí eles falam, Jesus, e aí, quem é o maior no reino? Naquela hora, os discípulos se aproximaram e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então, primeira qualificação hoje à noite é que os maiores no reino são convertidos. É coisa de convertido, amém? É coisa de alguém que era de um jeito e agora é de outro jeito, amém, irmãos? Aquela criança estava fazendo alguma coisa naquele momento, estava indo para algum lugar, possivelmente brincar, criança na rua, geralmente está brincando, né? Então estava lá fazendo alguma coisa e Jesus chamou aquela criança. Então ela estava indo por uma direção e Jesus chamou e ela prontamente, pelo que o texto nos apresenta, se converteu para Jesus, né? Então ela estava seguindo o seu caminho, Jesus chama, ela se converte para Jesus e vai ao seu encontro. E é sobre isso, irmãos, que Jesus está falando com seus discípulos, essa disposição, pronta disposição de se converter a Jesus. Todos nós nascemos e começamos a seguir os nossos caminhos, as nossas direções, mas um dia ouvimos, Jesus te chama, Jesus está te chamando, amém? E aí muitos de nós aqui hoje à noite, creio que a grande maioria, se não todos, se converteram em algum momento, deram meia volta, né? Viraram mesmo para Jesus, está seguindo uma direção e voltar a outra. Os maiores do reino estão decididos a seguir na direção de Cristo, amém? Conversão, irmãos, entretanto, não se limita apenas a uma experiência de uma noite. Hoje à noite, por exemplo, você vai ter a oportunidade de se converter, né? Você vai ter aqui no final dessa pregação, se você ainda não é convertido, eu vou te dar a oportunidade de você se converter hoje à noite, que é se você crê que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu por você, sofreu na cruz do Calvário por você, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e você deseja fazer dele Senhor da sua vida, né? Se converter, você vai ter essa oportunidade de confessá-lo aqui como Senhor. Agora, a conversão não se limita a essa experiência. Essa é uma experiência inicial. Nós somos de fato espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, né? Nós somos um ser em 3 dimensões. E a conversão, ou a salvação, ou seguir a Cristo, ela é instantânea no momento que a gente confessa Jesus no nosso espírito, né? Nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criação, mas ela é um processo enquanto nós estamos praticando a palavra, ouvindo, recebendo a palavra de Deus, renovando a nossa mente, a nossa alma está sendo renovada, transformada pelo lavar da palavra de Deus, e ela será também instantânea quando no nosso corpo Jesus vier sobre as alturas, sobre as nuvens, e o nosso corpo vai ser transformado, né? Assim como é o corpo dele hoje. Mas são 3
experiências, que a gente pode falar de processo de salvação ou conversão, né? Nos convertemos inicialmente com a transformação, né? Com o novo nascimento do nosso espírito, mas nós estamos nesse caminho, onde a nossa alma está sendo renovada e onde o nosso corpo também será afetado por essa transformação. Hoje, como é que a gente trabalha espírito, alma e corpo, né? Nosso espírito ele deve ser fortalecido, edificado, amadurecido pela palavra de Deus, ouvindo e praticando a palavra. Da mesma forma, a nossa mente sendo renovada constantemente pelo ouvir, meditar da palavra, e o nosso corpo sendo colocado como sujeição, né? Nossa carne colocada como sujeição para obedecer a Cristo, para servir a Cristo. Agora, olha que interessante, irmãos, aqueles discípulos, a gente sabe que naquele momento ainda não tinha novo nascimento, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Os discípulos ainda não eram nascidos de novo, não tinham o espírito humano recriado. Entretanto, eles já seguiam Jesus, que era como o novo nascimento da época, né? Eles já estavam seguindo Jesus, mas ainda assim, Jesus disse para eles: se vocês não se converterem como essa criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus nem falou, irmãos, sobre o tópico maior no reino. Ele falou: se não tiver conversão, nem entrar, entra. E ele falou com discípulos que estavam seguindo a ele. Amém? Do que isso pode trazer para nós hoje, salvos, nascidos de novo, ok? Já está no céu. Eu espero que sim. Você diz, amém? Glória a Deus, está na glória, está no céu, nascido de novo, glória a Deus. Mas é possível, irmãos, nós estarmos com uma decisão e uma transformação no espírito, sem necessariamente estar convertido na mente. A nossa mente não estando renovada, não estando transformada, lavada, mantida, protegida pela palavra de Deus. É possível. Aqueles discípulos, irmãos, eles estavam ali seguindo Jesus, mas com uma mentalidade equivocada, uma mentalidade carnal, talvez usando ali ou tendo como referência os governos, os reinos, as autoridades mundanas, né? E Jesus falando: cara, vocês precisam mudar essa mentalidade, vocês precisam converter a forma de vocês pensarem. Nós, irmãos, precisamos também nos atentar a isso. Nós nos convertemos de coração seguindo a Jesus, mas nós precisamos lembrar que a nossa mente precisa ser convertida também. Amém? Glória a Deus, aleluia. A carne não vai se converter nesse momento. Mas sabe, irmãos, ela precisa ser colocada sob, qual é o nome? Sujeição. Amém? Precisa ser colocada sob sujeição, mantida sob sujeição. A criança que Jesus chamou, ela não resistiu, não hesitou, ela apenas foi. E eu quero ministrar esse coração como de criança para o coração de cada um de nós também. E o Senhor ministrou muito ao meu coração: Paulinho, só vai. Seja simples assim. Sabe? Só vai. Jesus chama, Jesus diz, Jesus manda, Jesus direciona. Só vai. Seja fácil para as direções que Jesus dá. Então, assim deve ser a nossa conversão. E assim deve ser a nossa mentalidade. Amém? Primeiro, voltando, se você não converteu ainda, eu quero te encorajar, hoje à noite, a tomar esse passo. Rapaz, Jesus chamou, eu vou e deu. Depois eu vejo ali como é que é o dia a dia com Ele, eu vou aprendendo com Ele, dá tudo certo, mas eu confio em Jesus e vai dar certo. Agora eu quero falar para nós cristãos, sobre também essa disposição, irmãos, de ser pronto para converter a mentalidade, a mente, a forma de pensar. Amém? Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, ponto final. Amém? É assim. O que está escrito? O que Deus falou? Qual é a direção? O que foi a instrução de Deus? Pronto, é isso que eu preciso. O que você está considerando mais para determinar a sua mentalidade, sua forma de ver, pensar a vida, sua forma de ver a sua própria vida e direcionar a sua vida? O que está sendo determinante para você? O coach do Instagram, as notícias da segunda-feira,
O que está determinando a sua forma de pensar, sua mentalidade de vida? Será que tem alguma coisa que está sobressaindo a autoridade da palavra? O que está determinando isso? Quais são as informações que dirigem seus passos, determinam as suas decisões? O que vai determinar as suas decisões essa semana? O que vai determinar os passos, os teus planos essa semana? É a mentalidade da palavra? É o que está escrito? Ou são tantas outras informações? Algumas delas lícitas, irmãos. Não necessariamente pecaminosas, não. Algumas lícitas. Mas o que está acima, o que está governando a nossa mente. Jesus é Senhor. Senhorio fala sobre governo. Amém, irmãos? E Jesus estava falando sobre isso com ele. Rapaz, vocês precisam alinhar a mentalidade de vocês. Irmãos, quando um pai tem um bom relacionamento com um filho, e há um relacionamento de confiança plena, de alegria, de paz, de segurança, um pai chama o filho, e pode ser um chamado às vezes para uma aventura, para algo semelhante que envolva até algum risco, mas o filho simplesmente vem, confiante, ele corre para os braços do pai, ele corre em direção ao seu pai, ele confia naquilo, porque ele sabe que vai ser recebido, sabe que vai ser protegido, sabe que não vai ser rejeitado, sabe que vai encontrar ali segurança, confiança. Assim é, irmãos, quem confia no amor do Pai Celestial. Assim é quem tem o seu coração e a sua mente convertidos a Jesus. Jesus chamou, eu vou. Amém. Eu creio que você já tem alguns convites, alguns chamados de Jesus. Jesus tem chamado você para algumas coisas, para algumas decisões, para algumas mudanças, para algumas conversões. Ô fulano de tal, que tal converter essa mentalidade? Converter a forma de enxergar essa situação, converter a forma de lidar com o seu casamento, com seus filhos, com seus negócios, com as suas finanças, com a sua saúde. Converter, que tal? Há alguns chamados de Jesus para nós, irmãos. Eu percebo que em algumas situações, Jesus ele é um gentleman, mas ele ao mesmo tempo, irmãos, ele persevera. E ele continua dizendo para mim, Paulinho, que tal converter isso aqui? Que tal, Paulinho, converter a sua forma de pensar sobre isso, sobre aquilo? Não vou ficar falando sobre o que é para não abrir demais, né? É muita confissão de pecado aqui, público, assim, de graça. Mas eu sei que Jesus fala com você também. E Ele te faz alguns convites, irmãos, que sejamos como crianças. Ou como essa criança, pelo menos, que prontamente se converteu para atender um chamado de Jesus. Amém? Então as crianças, os maiores no reino, são convertidos. Segundo, os maiores no reino são humildes. Versículo 4 diz, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, imagine essa cena aqui. Jesus com vários adultos, né? Podemos considerar os 12, mas Jesus não andava só com os 12 discípulos, né? Certamente tinha uma galerinha junto com Jesus ali, adultos, praticamente apenas adultos, e a sua maioria homens. Imagina essa cena, Jesus aqui no meio, após aquela conversa um pouquinho constrangedora, e aí de repente meio que uma meia-lua assim ao redor de Jesus, dos discípulos um pouco encabulados ali, querendo saber as respostas, perguntando, né, quem é o maior no reino de Deus. E aí nesse meio, uma criancinha que passou desavisada, fazendo sabe-se lá o quê, e Jesus dizendo, vem cá querido, vem cá lindão, vem cá. Imagina, irmãos, como essa criança, agora se coloca no lugar dessa criança, um bacurizinho, pequenininho, piazinho, né? Pequenininho, um monte de homem, galalau, não sei o que, ao redor de Jesus, uma conversa ali. E aí chega um desses homens,
vai e chama essa criança. E essa criança simplesmente, poderia perfeitamente passar desapercebida naquela situação, até porque o assunto ali era meio cabuloso, né? Passaria desapercebida, ela simplesmente ouve um chamado de Jesus, se converte, vai até ele. Um outro texto do outro evangelista diz que Jesus pegou ela nos braços, né? Então, ela vai até o meio, pega nos braços, a gente não sabe se Jesus estava sentado, se estava em pé. Jesus pega aquela criança, e agora uma criança que estava possivelmente desapercebida, ela se torna o centro das atenções. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, né? Ou os humildes serão exaltados. Amém? O coração dessa criança é algo maravilhoso. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, que eu indico para todo crente ler. Se não for crente, melhor ainda. Diz assim: a humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Essa criança, irmãos, não tinha ali uma coisa para proteger. Não, o que eles vão... Imagina você adulto agora, não criança, um adulto, sendo chamado para o meio de uma roda de adulto, com pelo menos ali 12, mais Jesus 13, mais vamos somar mais uns aí, uns 25 adultos. Aí eles estão conversando, você está passando, não tem nada a ver com a situação, aí o adulto que está no meio da conversa vai chamar: ei, vem cá. Imagina a nossa cabeça como fica: pelo amor de Deus, o que eles vão fazer comigo ali? Vai perguntar o quê? Será que eu vou saber a resposta? Será que eu vou ser exposto? O que vai acontecer comigo? Adulto é assim, não é, irmãos? A minha reputação, será que vai ser protegida? Como é que vai ser? O que vai acontecer? E às vezes é isso que atrapalha a gente pensa demais. Como vai ser? O que vai ser? O que vão perguntar? Será que eu sei a resposta? Vão me expor? Não vai me expor? Você está protegendo o quê, pelo amor de Deus? Você está se blindando do quê, pelo amor de Deus? A humildade dessa criança é algo digno de ser celebrado, porque ela não está preocupada com a reputação, nem sabe o que significa isso, irmão. Só estava indo ali brincar de bola de gude, alguma coisa assim, voltou, chamou: oi, o que foi? E está tudo certo, um coração paz e manso. E se Jesus falou: o que você acha a respeito do reino de Deus? Ela ia dizer talvez alguma coisa um pouco boba, ou dizer: eu não faço ideia do que você está falando. E está tudo certo. E está tudo certo. Mas nós às vezes dizemos, né? Não, se me chamar e perguntar, eu tenho que saber a resposta. Quem disse? O que você precisa é ser humilde e dizer: me diz aí, Jesus, não faço ideia do que você está falando. Quero aprender contigo, quero crescer contigo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. A criança simplesmente foi, porque não estava pensando tanto ou nada em si mesma. Ela só foi. E sobre o nosso chamado, irmãos, no reino, e ser grande no reino, é esse coração humilde. Jesus chamou, eu só vou. Só vai. Faz. Ele disse para fazer, faça. Aleluia. Mas o que? Como? Não sei o que. Para. Só faz. Obedeça. Jesus disse para eu falar com fulano de tal uma coisa. Ai, será? Não? Para. Só fala. Jesus disse para impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ai, será que vai? Será que não vai? Para! Só põe a mão e ora, acabou. É humilde como uma criança, sem ficar querendo resposta demais, se defender demais, reputação demais. É obediência, humilde. Aleluia. A humildade, irmãos, é a marca dos grandes do reino, porque somente quem é humilde pode receber algo. Porque o orgulhoso acha que já tem aquilo. Um orgulhoso, ele é orgulhoso porque acha que já tem alguma coisa. E aí ele fica orgulhoso. Mas o humilde tem essa convicção, irmãos, de que é em Cristo que ele tem as respostas. É em Cristo que ele tem as direções. Aleluia! E tudo que ele recebeu e possui até esse momento, veio de Cristo. E o mesmo Cristo que deu, vai somar, vai multiplicar, vai aumentar sobre a sua vida. Aquela criança, como eu disse, irmãos, era menor entre aqueles ali. E com muita simplicidade, humildade, singeleza, pureza de coração, ela entrou na roda e se tornou ali o centro das atenções. E isso é um padrão do reino.
É ensinado em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 9. Eu vou mostrar aqui só o versículo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Por causa da humilhação de Jesus, da humildade de Jesus, de se tornar gente como a gente, ele foi exaltado por Deus de uma forma sobreexcelente, soberana, algo maravilhoso. Isso é um padrão no reino de Deus. Jesus está acima de todo nome que se possa nomear. E ninguém serviu mais do que Jesus na terra. Ninguém serviu mais. Ele serviu com a sua própria vida, com o seu próprio ser, com o seu próprio coração. Amém, irmãos? E esse é o padrão para nós sermos exaltados no reino também. A exaltação no reino sempre será consequência da humildade. Exaltação no reino sempre será consequência da humildade. A humildade abre espaço para a graça de Deus operar na sua vida. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus se resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Graça é o poder de Deus, irmãos. Habilidade divina para fazer em nós, por nós e através de nós, aquilo que jamais seríamos capazes de fazer em nós, por nós ou através de nós. E a humildade é a chave da palavra de Deus para graça fluir na nossa vida, para o poder de Deus fluir na nossa vida. Amém? 3 qualidades de uma pessoa humilde. Um humilde serve, mesmo quando ninguém está vendo. Um humilde não está atrás de holofotes, ele não está atrás de palco. Amém? O humilde não exige posição, ele encontra propósito na sua vida. Não está preocupado com títulos, patentes, posições. A questão é o propósito de vida. Qual é o meu propósito? O humilde se alegra em ver outros crescerem. O humilde olha um crescimento do outro, um avanço de outra pessoa, e isso faz com que seu coração se encha de regozijo, de alegria. Amém? Glória a Deus, aleluia. E esse tipo de gente é grande no reino de Deus. Aleluia. Quando as árvores, irmãos, estão cheias de frutos, algumas delas pelo menos, os seus ramos se inclinam. Não é? É assim também os servos que são mais usados por Deus, são aqueles também que mais se curvam diante de Deus, são aqueles mais frutíferos, são os que mais estão curvados diante de Deus. É assim também. Então, humildemente se entregue, se curve, jogue suas armas ao chão, sabe? Para com essa ideia de o que vão pensar, o que eu não estou falando isso de um jeito negativo, amém? Mas essa preocupação com a reputação, com o status, com o que as pessoas estão considerando, isso mata a gente, isso paralisa a gente. E Jesus estava dizendo, é como essa criança, gente, é simples assim. O evangelho é tão simples, viver o reino é tão simples, que deixa os adultos confusos. Porque a gente coloca tanta coisa, a gente é misturado e bagunçado com tanta coisa na vida, e aí a gente deixa a coisa mais complicada. Mas o evangelho é muito simples, ele é muito puro. Há alguém do seu lado agora, irmãos, tão ungido quanto eu sou. Amém? Somos igualmente ungidos pelo Senhor. Tem um homem e uma mulher de Deus ungido do seu lado, poderoso, poderosa na terra. Aleluia, pessoas que são usadas por Deus, habilidosas por Deus, aí disponíveis. Uma coisa, irmãos, que eu não quero mesmo, que seja nutrida no nosso meio, e aqui nem é uma correção, porque eu realmente, graças a Deus, não vejo isso aqui no nosso meio, mas é bom falar para continuar assim, né? Mas uma coisa que eu não quero, irmãos, no nosso meio, é essa expectativa de nutrir patentes, sabe? Não, eu vou ser reconhecido quando eu pregar lá no palco, quando eu segurar aquele microfone, meu precioso, meu precioso. Quando isso acontecer, aí minha vida aconteceu, né? Então, quando eu receber aquela liderança, oh Deus, tira aquela bênção de lá, me põe, né?
Não deixe, irmão, esse tipo de pensamento, mentalidade mundana de crescimento. É isso que Jesus estava combatendo com os discípulos. Isso é a mentalidade do mundo. Os poderosos querem o governo, eles querem o poder, a autoridade, eles querem alcançar os lugares de patente maior. É esse o alvo. Mas o coração de vocês deve ser o do reino. Sirva, esteja disposto a servir. Aleluia! Então que a nossa igreja, irmãos, ela seja protegida por esse coração. Amém? Que nós aqui como ministros do Evangelho sejamos protegidos com esse coração alinhado, motivação correta, e não fica pensando que isso aqui é uma escada, e quando você subir aqui, aí pronto, a coisa aconteceu. Quando você for, colocado lá como indicado para ser professor do Rema, aí a vida se realizou. Não é, irmão. Sabe qual é a maior realização? Está no próximo versículo. Versículo 5, e quem receber uma criança, tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Isso aqui é um lugar alto no reino. Receber a criança, tal como essa, em nome de Jesus, está recebendo Jesus. Os maiores no reino, irmãos, não são apenas como aquela criança, mas são também como Jesus. Agora Jesus tirou o foco da criança. Antes ele tinha falado sobre a conversão da criança, e ele tinha falado também sobre a humildade da criança. Mas agora ele traz o foco para si. Ele fala como ele recebeu aquela criança, como ele acolheu aquela criança. E ele fala que os maiores no reino são assim também. Porque sabe, irmãos, que o reino de Deus é para acolher os pequeninos. E pequeninos não fala só sobre criança faixa etária. Pequenino fala sobre na linguagem bíblica, vai falar sobre uma pessoa que é bebê na fé, que acabou de nascer de novo, que ainda fala bobagem, que crê errado, que se comporta errado. Acolher esse tipo de gente com amor, com compaixão, com paciência. Fala sobre isso. Na verdade, esse tema ele é expandido e não daria tempo de abordar aqui todas as coisas, mas Jesus fala, irmãos, sobre nós fazermos boas obras, sobre nós darmos um copo de água a alguém que tem sede, e ele fala que tudo isso é manifestando a graça dele através de nós para a vida de outras pessoas, é acolher os pequeninos. Paulo vai falar de débeis na fé, fracos na fé. Existem vários termos falando sobre a mesma situação. Nosso coração disposto a servir os que são menores. Eu fiquei pensando, por que isso, Jesus? Sabe, irmãos, porque às vezes o coração do homem, dos maiorais, está em servir os maiores, porque eles servem visando aquilo que vão receber em troca. Basta nós vermos aí, estou generalizando agora, creio que existam exceções, mas a forma como os políticos agem, os favores, né? Quando você vai ver lá, quando tem as denúncias de corrupção, é gente que é enorme, assim, já empresários enormes, sendo favorecidos ainda com mais coisa, e aí o político vai dar dinheiro para aqueles caras, ou dar favor para aqueles caras, é assim, o grande com outro grande, o grande com outro grande. Enquanto isso, os pequeninos padecendo, sofrendo, não é? Porque eles se alimentam lá em cima. E Jesus disse, no reino de Deus é ao contrário. Você serve alguém que não tem nada para te dar em troca. Você dá o seu melhor para uma criança. Você entrega a sua vida, o seu coração, o seu tempo para abençoar uma pessoa que não vai poder te recompensar aqui na terra por aquilo que você está entregando. É sobre isso. Amém? Aleluia. Então Jesus nos encoraja a isso. É impossível, irmãos, separar o Senhor daqueles a quem Ele considera seus. Por quê? O que Ele diz? Quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Não é um negócio que dá um nó na cabeça? Eu, pelo menos, toda vez que eu leio, dá um nó na minha cabeça isso. Mas o que Jesus está falando é assim, ó, eu
estou recebendo uma criança no nome dele. E ele está dizendo, você está recebendo a mim. Você está recebendo da minha vida aí. É como se essa criança fosse eu, Jesus falando, não é? Porque Jesus não separa aqueles a quem ele considera que são seus. Ele não se separa desses. Jesus se vê nesses. Sabe por quê? Lembra da conversão do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9? Jesus aparece lá no clarão, lá, né, para Paulo, e fala assim, por que você está me perseguindo, Paulo? Só que Paulo em nenhum momento perseguiu o Jesus mesmo, a pessoa Jesus. Paulo perseguia a igreja de Cristo. E aí diz, Paulo, por que me persegues? Porque Jesus se via em cada um daqueles que Paulo estava perseguindo. Jesus se vê em você. Jesus se vê no irmão que está do seu lado. Jesus se vê nos pequeninos. Aleluia. E quando você acolhe, recebe, abençoa, serve, há um pequenino que está do nosso lado aqui hoje. Você está servindo Jesus. Você está sendo reconhecido por Jesus. E você será galardoado por Jesus. Aleluia. Essa é a mentalidade do reino. E quando nós entendemos que estamos servindo uns aos outros, irmãos, como se fosse a Jesus, oh meu Deus, essa matemática fica maravilhosa. Aleluia, tem um Jesusinho do seu lado aí. E ele deve ser amado como Jesus é. Você ama Jesus? Ele deve ser amado como Jesus é amado por você. Deve ser servido como Jesus é servido por você. Você tem paciência aí? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. A sequência, irmãos, do texto de Mateus vai falar sobre a importância de um procedimento santo entre nós. A gente não vai ler hoje, mas se você continuar ali, o versículo 6 em diante, Mateus vai falar sobre nosso relacionamento como igreja, como crentes. Ele começa falando sobre nenhum de nós fazer alguém tropeçar. Não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém, né? A gente vigiar, pelo contrário, trabalhar para que ninguém se perca. Então, na sequência desse bate-papo que vimos aqui hoje, ele vai falar, olha, trabalhe para que ninguém se perca. Trabalhe para você não ser uma pedra de tropeço na vida do seu irmão. Ele vai falar também sobre como devemos lidar quando nós virmos alguém pecando. Como fazer para ganhar essa pessoa de volta. Ele ainda vai falar, finalizando, sobre o perdão bíblico. Sabe os 70 vezes 7 com Pedro? É a sequência de Mateus 18. Ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre o nosso relacionamento. Por que ele está falando isso? Para recebermos uns aos outros como Jesus recebeu os pequeninos. Ele está falando aqui, irmãos, sobre discipulado. Ele está falando aqui sobre amor dentro da igreja. Ele está falando aqui sobre proteção dentro da igreja. Ele está falando sobre a nossa convivência sendo edificante entre nós. Proteger isso. E a pergunta é, quem quer ser o maior no reino? Aleluia. É conversão, humildade e serviço, amor, discipulado, zelo pela vida uns dos outros. Aqueles que estão nascendo de novo aqui no nosso meio precisam ser cuidados. Por isso, irmãos, a gente tem o Verbo Connect aqui, por exemplo. Amém? E eu quero aproveitar essa ministração para fortalecer isso no seu coração. Eu sei que muitas pessoas tratam, né, a ideia do Verbo Connect como uma opção, como se fosse um departamento, alguma coisa do tipo. Eu quero te dizer como um pastor, continua sendo uma opção sobre a sua vida, porque Deus é assim com a gente, é uma opção, tudo para a gente é opção. Mas eu quero te dizer como seu pastor aqui na igreja, irmãos, isso aí deveria ser como uma regra para todos nós. Porque é o melhor lugar que nós temos na nossa igreja para fazer discípulos, para acolher pessoas, para amar pessoas, para acompanhar vidas. Aquelas perguntas que o pregador faz para você não responder. Mas eu pergunto para você, quantos discípulos você fez esse ano? Perguntei no plural, já machucou mais um pouco, né? Qual é o grande propósito nosso nessa terra, irmãos, se não fazer discípulos?
E a pergunta que não quer calar: quantos fizemos esse ano? Se não tivermos, irmãos, pessoas para apontar e dizer: pastor, esse ano eu fiz esse discípulo, esse discípulo, esse discípulo. Digo, irmãos, que nós estamos falhando gravemente. E não estamos sendo como o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus cuida dos pequeninos. Cuidar dos pequeninos é fazer discípulos. É auxiliar, é acompanhar, ter paciência, abraçar, trazer para perto. É sobre isso. Se você é novo na nossa igreja, está gostando daqui, quer ser parte desse corpo, nos ajude a te ajudar. Porque tem um lugar para isso acontecer. É importante que você venha para um Verbo Connect. A gente faz um esforço para que a gente tenha Verbo Connect espalhado por vários lugares. Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? Para que possa ficar de alguma forma perto de você. Mas é importante que você ajude a gente também indo para esse lugar, para que você possa ser acolhido. Nós não centralizamos aqui pastoreio, irmãos. Você não é pastoreado só por mim aqui. Além da equipe ministerial que a gente tem, existe um nível de pastoreio acontecendo dentro do Verbo Connect também. Nós confiamos nos líderes dos nossos Verbo Connects para que sejam também auxiliadores do pastoreio da igreja de forma geral, aconselhando, ensinando a palavra, acompanhando você, orando por você. E nós acreditamos que eles têm maturidade de discernir quando for necessário algum assunto, ir para ministros, né, pastores, enfim, eles trazem para a gente, e a gente entra no circuito para a gente conseguir ajudar de alguma forma. É assim que pensamos, mas a gente precisa que você se exponha a isso. Eu tenho convicção hoje que uma pessoa só não fica aqui satisfeita com o pastoreio da igreja se não se submeter às estratégias que a igreja está proporcionando. Se você ficar apenas nos cultos, você vai receber uma boa porção. Nossos cultos são uma bênção, irmãos. Tem um ambiente favorável, tem um ótimo louvor, pregações maravilhosas, coisa muito boa acontecendo. Mas isso não é tudo na vida da igreja. É importante que você também se exponha a esse lugar de acompanhamento. Faça amigos. Tenha pessoas com quem você possa abrir o seu coração e as situações que acontecem durante a sua semana. E como um pequenino, uma criança, humildemente, vá a esse lugar também de abraço, de aconchego, de acolhimento, que, dentre outras possibilidades aqui, a melhor delas é o Verbo Connect na nossa igreja. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Se você quiser saber como fazer isso, você pode procurar a nossa secretaria na igreja, você pode procurar a gente aqui na frente, como me conectar. Mas se você já tem o nosso aplicativo, eu acredito que lá você tenha os endereços, os lugares, os líderes. Você pode acessar lá, Verbo Connect, e procurar um lugar que fique mais próximo da sua casa, e vai ser uma bênção para a sua vida, para o seu crescimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o maior no reino, irmãos, é aquele que é parecido com Jesus, que enxerga valor nas pessoas que o mundo despreza. Amém? Aleluia. Enquanto o mundo admira os fortes, Jesus honra os pequenos. Enquanto o mundo busca tronos, Jesus lavou os pés. E esse é o lugar, é o comportamento dos maiores no reino de Deus. Quando você recebe alguém com amor, quando você perdoa, quando você discipula, quando você investe numa pessoa, como uma criança, você está literalmente tocando em Jesus. Então, os maiores do reino, irmãos, são aqueles que carregam o coração do Rei Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. O Ministério de Música pode vir. Aleluia. Eu comecei dizendo, irmãos, que não houve problema para Jesus em ter essa ambição de ser maior no reino. Eu quero te dizer, eu quero te encorajar, de fato, a ter essa ambição também. Porque é mais ou menos isso que eu penso. Quando tem aquela passagem de
Jesus falando, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei, né? Honrando as obras, honrando a fidelidade. É isso que eu entendo, né? Quando chegar no céu, eu quero receber o prêmiozão lá, irmão. Qual é a coroa mais top? É essa que eu quero. Você está aqui comigo, irmãos? Essa é uma ambição santa, não egoísta, mas Jesus nos deu o caminho, amém? E eu quero te encorajar a sair daqui hoje à noite, alinhando o seu coração, amém? Primeiro, focando essa ambição santa, gloriosa, e alinhando o coração para esse caminho apresentado por Jesus. Conversão, humildade e ser como Ele, amém? Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia.